Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho joinha e ainda a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Edenir Gonçalves, também para Maria Hilda Pereira Costa da Silva, para o Edmilson Alves, um alô especial para Lenita Malvar, que está parabenizando a netinha Júlia, completando hoje 8 anos. Parabéns, Júlia. Também o Osmar Marinho, parabenizando o neto Murilo Ferreira Marinho, que amanhã vai completar 6 anos. Parabéns, Murilo Ferreira. O Genésio Mioto parabenizando Maria Emília, que também amanhã completa mais um ano de vida. E a todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença agradecidos pelas bênçãos, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus misericordioso, compassivo, um Deus que nos ama, que quer nos salvar, e Te agradecemos por termos estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia com centenas de pessoas. Que a Tua bênção e o Teu Espírito Santo esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando a entender e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, sua necessidade, conceda vitórias e bênçãos conforme a Tua santa vontade. Abençoe também a Júlia, que está aniversariando hoje, o Murilo Ferreira Marinho, que vai aniversariar amanhã, também Maria Emília, que vai aniversariar amanhã. E abençoe também todos os demais nomes que nós aqui citamos e aceita também os agradecimentos de pessoas que receberam respostas positivas com relação à aposentadoria. Que o Teu nome seja louvado e glorificado. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos concluindo mais uma semana de estudo. Louvamos a Deus por Ele ter nos dado esta semana, ter nos protegido, ter cuidado de cada um de nós. Louvamos a Deus porque Ele ouve as nossas orações e Ele também trabalha na mente e no coração daqueles que estão com sinceridade buscando aprender a palavra de Deus e colocar em prática em suas vidas. Ó Pai, nós somos gratos a Ti porque Tu és maravilhoso. Nós queremos também lembrar a todos vocês que sempre estão parabenizando alguém, mande pelo menos uma semana antes o nome de quem você quer parabenizar, ou se você mesmo está aniversariando, até na sexta-feira anterior, Hoje, por exemplo, aqueles que querem parabenizar alguém na semana que vem, porque no final de semana nós costumamos gravar o estudo da semana seguinte. E agradecemos a vocês que nos escrevem e que comentam. Inclusive uma irmã, ela nos escreveu perguntando o que é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é quando a pessoa ela busca a presença de Deus e está disposta a ter uma vida nova, uma vida transformada. Por exemplo, o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5 fala sobre os frutos do Espírito. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é benigno, ele não arde em ciúmes e, enfim, a pessoa que ela tem o Espírito Santo em sua vida, ela é uma pessoa que não se exalta por qualquer coisa, ela tem paciência, ela espera no Senhor a solução dos problemas e ela vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é a pessoa ser batizada no Espírito Santo e ter a presença do Espírito Santo em sua vida. E nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo cada dia, porque nós temos momentos difíceis na nossa vida e os dias estão cada vez mais difíceis à medida que nós vamos aproximando do fim deste mundo. E nós precisamos então ter a certeza de que o Espírito Santo está presente em nós. Agradeço a irmã que nos escreveu perguntando e precisamos então estar sempre buscando a direção, a orientação e o batismo diário do Espírito Santo em nossa vida. Nós essa semana estivemos aqui estudando sobre os Salmos, foi a primeira parte. Na semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre os Salmos, onde nós encontramos ali
citações que nós vemos repetido lá no Apocalipse. Por exemplo, o salmista Davi, ele disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor, naquela ocasião, havia ali os utensílios que eram usados lá no santuário quando Moisés erigiu lá no deserto. Havia o candelabro, havia a mesa da proposição, havia também a presença da arca ali no Santíssimo. E tudo isso simbolizava a presença de Deus e também o ministério de Jesus Cristo no santuário celestial. E quando nós lemos lá em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 1, nós encontramos ali falando a respeito do candelabro que está no santuário celestial. Também o apóstolo João, no Apocalipse 4, fala da sala do trono, a sala do lugar santo, e também tem o lugar santíssimo. Fala do altar de incenso, que está em Apocalipse 8, e ainda Apocalipse 11 fala da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, todos nós sabemos, era a arca onde estava, dentro desta arca, os 10 mandamentos da lei de Deus, estava também a vara de Arão que floresceu e ainda uma porção do maná, com que o povo foi alimentado no deserto por 40 anos. E sobre esta arca estava esculpido 2 querubins de ouro, querubins que guardavam, que protegiam aquela arca, e também ali se manifestava a presença de Deus no santuário e também no templo, quando Salomão construiu o templo e ainda a arca estava ali com eles. E temos também no Apocalipse outras referências com relação ao templo. Agora, se nós não compreendemos o santuário terrestre que é citado no Antigo Testamento e que tinha todos esses utensílios e o que era realizado ali todos os dias, se nós não entendermos este santuário terrestre do Antigo Testamento, nós não vamos também compreender o santuário celestial, onde Jesus está. Porque quando Moisés recebeu a ordem para construir um santuário, uma tenda móvel, foi dado um modelo. Moisés viu igual o santuário celestial. Moisés fez então um santuário terrestre. E Deus, ele queria estar no meio do povo, por isso ele pediu a Moisés, construa um santuário. E Moisés então, por ordem divina e segundo o modelo que lhe foi mostrado, ele construiu o santuário terrestre. E ali Deus se manifestava então na Shekinah, que era em cima da arca, o propiciatório, ali onde tinha aqueles 2 querubins, ali se manifestava a presença de Deus para falar com o povo. O sumo sacerdote, ele tinha a função muito especial. O sacerdote, ele oficiava todos os dias, sacrificando os animais e oferecendo aquele sangue que era aspergido ali no altar e também na cortina que separava o templo, ali as 2 salas, né, o lugar santo e o lugar santíssimo. E o sumo sacerdote, ele, uma vez por ano, ele entrava então lá no lugar santíssimo para fazer a purificação de todos os pecados que haviam sido confessados e simbolicamente colocados ali durante o ano. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. E Jesus, segundo nos diz em Hebreus, no capítulo 9, versos de 11 a 15, Jesus, ele está no santuário celestial ministrando em nosso favor e ele é o sumo sacerdote que está realizando esta obra de purificação do santuário. E se nós então não entendermos o que era realizado no santuário terrestre, nós também não entenderemos o que Jesus está fazendo no santuário celestial. Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia e compararmos passagem com passagem, para que nós possamos ir compreendendo mediante a orientação do Espírito Santo. E o salmista Davi, ele então fez a pergunta sobre quem poderá morar no teu santo monte. Era uma curiosidade que Davi tinha de querer saber. E então, pela inspiração do Espírito Santo, o próprio Davi,
ele responde: aquele que vive com integridade, aquele que de coração fala a verdade, e também aquele que de coração ele sabe que não será jamais abalado se ele estiver vivendo a presença de Deus em sua vida. E como nós dissemos essa semana no estudo, e alguém até perguntou sobre a questão dos 144 mil, que eles não mentiram, que não se achou engano na sua boca, nós ontem falamos aqui que esses 144 mil é uma classe especial de salvos e são poucos, porque humanamente é impossível nós, seres humanos, não pecarmos, porque o próprio apóstolo João, ele em 1 João capítulo 1, no verso 8, ele diz: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós, porque todos nós já nascemos em pecado, essa tendência pecaminosa. E então, até quando Jesus voltar, nós carregaremos essa natureza pecaminosa. Nós pecaremos, mas precisamos confessar os pecados, pedir perdão, e Deus nos perdoa, se ele for confessado com sinceridade de coração. Deus nos perdoa, porque quando nós confessamos com sinceridade, há uma mudança em nossa vida. Nós não vamos mais cometer aquele pecado que nós cometíamos antes. Nós estaremos vivendo uma nova vida com Cristo, mas poderemos, de uma maneira ou de outra, cometer alguns outros pecados involuntariamente, mas temos que confessar, e Deus, então, ele nos perdoará. Esse Monte Sião, nós sabemos que era ali em Jerusalém, a Jerusalém terrestre, e Jerusalém era cercado por vários montes, inclusive o Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaque, mas Deus providenciou um cordeiro, e ali então foi construído o templo de Jerusalém, no Monte Moriá. Agora, nós não estamos querendo e não iremos ficar aqui para viver nessa Jerusalém terrestre. A nossa cidade, ela não é aqui na terra, a nossa cidade está nos céus, onde Jesus está preparando para cada um de nós. Agora, quem é que vai morar no Monte Sião? Quem é que vai para os céus? Exatamente, aqueles que forem íntegros de coração, aqueles que falarem a verdade e aqueles que procurarem seguir o Cordeiro por onde quer que ele for. Nós tivemos então, essa semana, o estudo falando sobre Deus. Ele quer escrever em nosso coração, imprimir em nossa mente a sua lei, não mais em tábuas de pedra, mas nós termos consciência, a mente estar certa de que nós estamos ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele. Nós não estaremos guardando os mandamentos para sermos salvos, mas nós guardamos porque nós fomos salvos em Jesus, então nós obedecemos. E todo aquele que diz que ama a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos, diz a palavra de Deus, ele é mentiroso. Então nós precisamos amar a Deus, mas acima de tudo, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos, fazer a vontade dele em nossa vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo, dando continuidade a esta série, alusões, imagens e símbolos de como estudarmos também a profecia bíblica. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado que é amanhã. E lembramos a todos, Jesus ele disse: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.